Olá pessoal, boa noite. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, exatamente 19h30, está começando a 8ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você participa construindo a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a nossa conversa hoje, tá? Junto comigo, o Matheus Súniga Silvestre. Boa noite, pessoal. Responsável pelos comentários, tá? Vai comentar as notícias e também ele vai gerenciar as conversas por todo que vocês fizerem aí. É o que ele disse. Para quem ainda não conhece o Jornal da Live, que está chegando na sua 8ª edição, é um experimento. Nós queremos criar uma nova linguagem jornalística em que você pode participar da construção da notícia deixando seus comentários aqui na live, tá? Depois que a transmissão se encerra, o vídeo ele continua disponível para ser assistido a qualquer hora e a partir de amanhã, sexta-feira, portanto, de manhã ele fica disponível em vídeo também no Facebook e no YouTube e como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, disponível no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, certo? Bom, os assuntos que nós vamos falar hoje, tá? A reforma administrativa do governo está ficando madura, né? Vamos debater as polêmicas que existem em torno dessa proposta, né? Será que o que está aí é o mais adequado? Qual que é a importância disso para o país, né? Já estamos em ritmo de carnaval, mas como a gente ouve todos os anos, será que o Brasil só realmente começa a funcionar depois da folia? Mais um caso de racismo no esporte, dessa vez no futebol português, não. Por que isso continua acontecendo? E o Sonic, um dos personagens mais tradicionais e mais queridos dos videogames, acaba de ganhar um filme no cinema. O que é interessante é que, independentemente de nós gostarmos ou não do videogame, ele pode nos ensinar alguma coisa para o mundo dos negócios. E vamos fazer uma homenagem ao Zé do Caixão, grande cineasta do terror brasileiro, que morreu ontem. Muito bem, pessoal. Então, começando a edição de hoje, vamos começar falando de reforma administrativa. Não? A reforma administrativa do governo está ficando madura, como disse. Não? Você sabe o que ela propõe? Não? E por que existe tanta polêmica em torno dela? A proposta do Ministério da Economia para esse projeto de reforma administrativa que o governo pretende enviar para o Congresso o quanto antes, eles disseram ainda essa semana, ficou pronta nessa terça-feira. A equipe econômica ela quer reformular o serviço público, buscando desinchar a máquina, né, em alguns setores. O projeto, que vai ser enviado na forma de uma proposta de emenda à Constituição, ele deve propor o fim da estabilidade automática para os futuros servidores públicos, também o fim de promoções automáticas e de aumentos automáticos, né? A redução do número de carreiras de cerca de 300 para algo em torno de 20, né? E propõe também que os salários para quem entrar na carreira pública passem a ser menores que os atuais. Bom, existe uma grande preocupação dos servidores atuais, mas o governo ele garante que essas mudanças elas só impactarão os novos servidores, né? Para os servidores atuais nada muda, né? O governo, inclusive, né, ele está querendo pressionar o Congresso para aprovação disso e uma das coisas que ele fez foi segurar novos processos seletivos, ou seja, não quer que tenha mais novos funcionários enquanto isso não ser aprovado. E o funcionalismo público, não, ele tem historicamente uma imagem ruim aqui no Brasil, que às vezes é devida e às vezes não é devida. Nós temos funcionários públicos que prestam excelentes serviços à população. Mas, infelizmente, todos eles acabam pagando o pato por aqueles que, infelizmente, não fazem um bom trabalho. Não? E isso faz a população ficar pistola da vida. Não? A reforma, na maneira como ela se propõe, ela gera um problema de gestão, né? Porque os funcionários públicos atuais, que não são poucos, eles continuam com as regras atuais, incluindo aí a questão de estabilidade, etc. e tal. E os novos funcionários públicos que vão entrar de agora em diante, eles entram com novas regras. E o fato é que, por muitos anos, ou seja, até que o último funcionário público ele se aposente ou, enfim, deixe a carreira, né, nós vamos ter dois funcionários públicos, dois tipos de funcionários públicos trabalhando em conjunto, eles desempenham as mesmas tarefas e em condições
muito diferentes, não? Alguns com condições muito mais desfavoráveis. Todos os novos vão ficar desfavoráveis em relação aos atuais, não? Daí eu pergunto para vocês, não? Do ponto de vista de vocês, vocês acham a reforma administrativa necessária? Não? O formato que está sendo proposto pelo governo, vocês consideram ele é interessante? Não? E por fim, diante de todas essas sugestões, será que ser funcionário público vai deixar de ser interessante no Brasil? Porque ser funcionário público era justamente, por exemplo, a garantia de estabilidade, não? Então eu gostaria de saber de vocês, como que é a reforma administrativa para vocês? E aí, Matheus, já temos o pessoal comentando? Temos sim, a gente tem aqui o Dr. Everaldo Moraes, que diz o seguinte: o mais relevante ponto da reforma administrativa é o fim da estabilidade dos servidores. Como ele está dizendo aqui, ele acha que quem faz a estabilidade do servidor é a sua competência e não a letra da lei. Que é basicamente o modus operandi, digamos assim, dos funcionários da iniciativa privada, né? Para você se manter em qualquer trabalho, você tem que demonstrar competência, né? Aliás, essa é realmente o Dr. Everaldo, né? Sim. O Dr. Everaldo colocou, isso realmente a pedra angular dessa proposta, né? O fim da estabilidade automática, não? Temos mais alguma coisa aí? Sim, nós temos. A gente tem a Ana Moniz falando de que parece que os funcionários públicos eles também são bem mal vistos em Portugal também, que é de onde ela está falando. Olá, Ana, tudo bem? Nossa amiga que sempre nos prestigia lá de Portugal. Sim. Pois é, essa imagem também é ruim lá então? Ela diz que os novos funcionários têm muito mais sapiência. Não sei se é num bom ou num mau sentido, para falar a verdade. Mas Ana, então, me diga, complete aí a sua ideia. Como que é hoje? Existiu uma reforma semelhante em Portugal ou ainda existe aí em Portugal também a questão da estabilidade, por exemplo? Confesso que eu não sei. O que mais temos aí, Márcio? Bom, a gente também tem o Antônio Patrício de Souza Neto, dizendo de que a reforma ela precisa ser discutida, pois poderá fomentar o aspecto da corrupção. Então, sim, porque é aquilo, né? Aqui no Brasil, a corrupção não está só nos escalões mais altos da nossa sociedade, como políticos ou grandes empresários, não. Tudo começa desde lá de baixo, desde a fila do pão, né? O funcionário público. Então, é realmente um tema importantíssimo, assim, não tem como você evitar isso, tem que falar. É um ponto bem interessante esse que você traz, Mate, porque a corrupção, infelizmente, ela é um traço da nossa cultura. Nós já falamos aqui bastante disso, inclusive, como que o próprio jeitinho brasileiro, que muita gente folcloriza, que acha que isso é fofo, bonitinho, né? O jeitinho brasileiro, ele nada mais é do que corrupção, né? Uma vez eu me lembro que eu conversei com uma pesquisadora da Federal de Santa Catarina e ela estava concluindo um doutorado e ela comparou o jeitinho brasileiro à corrupção, né? E uma das conclusões mais interessantes da pesquisa dela é que na cabeça do brasileiro, quando quem está levando vantagem é outra pessoa, isso é corrupção. Quando quem está levando vantagem é a própria pessoa, isso é um jeitinho. E a corrupção ou o jeitinho, ela não tem tamanho. Você falou da fila do pão, brincando, não? Mas quando você fura a fila do pão, isso daí você está tendo uma vantagem indevida. E para você ter essa vantagem, alguém está perdendo alguma coisa que era do seu direito, não? Claro. Mesmo que seja algo talvez mínimo, como eu vou chegar agora 5 minutos depois, assim, porque eu não demorei para pegar o pão, porque alguém passou na minha frente. Mas claro que é uma sacanagem, assim, é um saco. Mas tem gente que faz isso, é isso mesmo, assim, cada um subindo em cima do outro para conseguir... Pois é, né? Isso é uma questão de civismo, para não dizer de civilidade. Não? A sociedade ela se constrói por todos. Não? Ou nesse caso, acho que é a falta dela, né? A falta dela. O que mais temos aí? A gente tem a Jaira França, Jaira, dizendo de que os salários dos funcionários públicos devem ser mais próximos aos da iniciativa privada. A questão dos salários é outra grande discussão, né? Nós vemos carreiras públicas que têm salários proporcionalmente muito maiores que o equivalente da iniciativa privada, não? Mas assim, eu acho que para ser justo, não? Eu acho que, digamos, os salários iniciais deveriam estar alinhados, mas as condições de aumentos também deveriam estar alinhadas, né? Porque várias carreiras públicas, elas estão tendo há muitos anos, aumentos menores ou aumento nenhum. Sim. Então eu acho, acho justo que os salários estejam alinhados, mas também tem que ser para o bem e para o mal, né? Assim, se vai diminuir esses salários, as condições
de dissídio, por exemplo, não, tem que ser também equiparadas. Não? E não só isso também, ela completa aqui agora dizendo de que também seria necessário coisas como plano de carreira, avaliação de desempenho, feedbacks, tudo mesmo. Exatamente, né? Porque, que aliás é uma questão de modernização, né? Eu acho que a reforma administrativa, para ela ser realmente positiva, ela precisa ser ampla, né? Os funcionários públicos, muitas categorias, estão se sentindo agredidos porque eles veem apenas que eles vão perder benefícios, não? Bom, inevitavelmente, claro, né? Se você tira a estabilidade, promoção e aumento automático por tempo, você está perdendo os grandes benefícios, não? Mas eles precisam ter ganhos proporcionais, né? O jogo ele tem que ser justo, certo? Sim. Vocês acham, pessoal, que isso daí vai criar, que vai deixar de ser interessante, portanto, ser funcionário público no Brasil? O que vocês acham? Bom, a Ana Muniz, enquanto o pessoal pensa na sua pergunta agora, ela completou a ideia dela de anteriormente e disse que os novos funcionários eles têm mais formação. Isso lá em Portugal. Houve uma reforma na parte da autoridade fiscal e uma reforma de sistema informático, como ela coloca, que revolucionou a camada de funcionários, obrigando a ser mais enfiemados. É interessante, né? A formação também é uma coisa muito bacana, né? Para ser funcionário público, você precisa fazer concurso público, e alguns concursos são extremamente complicados, não? Complicados, digo, concorridos, né? Mais do que vestibulares, não? Mas exigir uma qualificação, né? Adequada para o exercício da função também é uma coisa muito bem-vinda. É interessante a contribuição da Ana, né, para mostrar como que isso vem sendo realizado lá em Portugal e que a gente pode aprender alguma coisa com isso aqui no Brasil. Sim. Agora a gente tem aqui o Bruno Xavier também, dizendo que, na opinião dele, funcionários públicos são 99% incompetentes devido a essa tal estabilidade que eles têm. Ou seja, infelizmente são oportunistas e muitas das vezes os mais poderosos nem trabalhar vão, fora os laranjas. Isso é a imagem que Bruno? É Bruno Xavier. Isso é uma imagem que realmente virou praticamente um estereótipo do funcionário público no Brasil, né, Bruno? A gente tem até o humor, inclusive, ele chega a se aproveitar disso daí, não? Quem lembra aquele personagem, não lembro qual era o programa, acho que era o Zorro Total antigo, que tinha o funcionário público que a função dele era bater os carimbos, não? Então tinha o carimbinho, o carimbão e o carimbaço, que variava de acordo com a propina que ele recebia, né? Eu acho que a gente só precisa tomar cuidado para não generalizar, né? 99% talvez seja um pouco demais. Sim. Né? Eu acho que existem funcionários públicos que realizam um ótimo trabalho para a população, mas infelizmente, como eu disse há pouco, não, os que fazem um bom trabalho acabam pagando pato pelos que fazem um mau trabalho e criam essa imagem. Exato, a maioria não faz um bom trabalho, então... Realmente por isso a gente tem essa reforma agora. Eu acredito que esse é o caso. Pois é. A gente tem o Iron de Sá Orsino dizendo de que, sim, não haverá tanta corrente em servidor público. É algo que já deveria ter ocorrido na reforma. Essa reforma ela já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo, é verdade. Vamos ver agora o que sai, né? Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Porque isso é um vespeiro, né? Ninguém quer colocar a mão nas reformas, não? O Brasil é um país avesso a reformas, não só administrativa, mas a fiscal, a trabalhista. Bom, reforma sempre tem essa fama de ser sempre um tema altamente impopular, né? Então... tanto que o Congresso, ele, enfim, tá aí lidando com bastante cuidado com isso daí, né? Porque os funcionários públicos são uma base importantíssima do eleitorado, não? Vamos ver o que sai, né? A gente tem essa proposta aí, né? Não sei se ela é a perfeita, mas enfim, ela tem algumas virtudes bastante interessantes. Vamos ver como que isso acaba sendo votado e como que isso acaba principalmente sendo implantado, porque, como você disse mesmo, Mate, é uma coisa depois, isso aí não pode virar uma fonte de corrupção, né? Sim. Porque se todas as regras do Brasil, né, elas fossem seguidas, não, isso seria o melhor país do mundo, né? Que a gente tem regras e leis aqui, que são leis muito boas, né? Mas aqui a gente também é pródigo em burlar as leis, né? Então não adianta nada, a gente precisa realmente ter as leis, ter as regras e que isso seja seguido, né? Sim, e acho que isso aplica para qualquer país, né? Exatamente. Qualquer lugar seria o melhor lugar do mundo, a gente melhor viu país. Recentemente, agora, em janeiro, né, o
índice de percepção de corrupção que foi lançado pela Transparência Internacional, eles lançam esse relatório anualmente, não? E caramba, né, nós pioramos nesse ano. Não? É claro que isso não é uma medida absoluta, porque é muito difícil você medir corrupção, mas é justamente o que torna esse índice interessante, porque é a percepção que o próprio povo tem de corrupção, né? E nós, que já não estávamos nada bem, pioramos nesse ano, né? Então, e a gente está numa posição lá, a gente tem uma nota bem baixa, né? A gente tem uma nota de 3,5, né? de 100, quer dizer, se fosse considerar assim nota de escola, a gente ia para recuperação raspando ali. Pois né? Mas acho que em relação à reforma realmente é isso, como a Jaira lembrou aqui também, no fim tudo vai cair à execução. Se vai ser bem feito ou não, e tem que ser, enfim, também esse esforço tem que vir das duas partes, não só do governo, como também do próprio funcionário. Já você trouxe uma coisa que é muito interessante, né? A gente não pode simplesmente jogar isso daí. Nós temos um péssimo hábito, não, de jogar a responsabilidade no colo do outro. O outro pode ser o governo, o outro pode ser o chefe na empresa, o outro pode ser a igreja, enfim, a gente adora jogar a responsabilidade e principalmente a culpa no colo alheio, né? Mas a corrupção que a gente está falando aqui agora, mas mesmo todos esses processos aí da reforma, não, isso daí é um trabalho em que todo mundo tem que estar envolvido, não. O governo tem que fazer a parte dele, evidentemente, não, mas depois cada um de nós é responsável por fazer a sua parte, não, porque senão de nada, absolutamente nada adianta, né? Exato. Vamos passar para o próximo tema? Vamos. Vamos lá, gente. Carnaval, a gente já está em ritmo de carnaval, né? Os bloquinhos e alguns blocões, né? Que os bloquinhos estão ficando gigantescos, né? Já estão nas ruas de muitas cidades do país já há algumas semanas, né? E nesse fim de semana agora, que está chegando, acontece os desfiles das escolas de samba, não? Então eu queria saber, conta aí, você gosta de carnaval ou você é da turma que faz de tudo para fugir da folia, não? Daí vem a pergunta que acontece todo ano, não? Será que o Brasil ele só começa mesmo a funcionar depois do carnaval, depois que a folia acaba? A gente até fica, quem é empreendedor, quem é a indústria do varejo, fica até torcendo para que o carnaval seja antes, né? Para o Brasil supostamente começar mais cedo, né? O universitário também. O universitário também, né? Exatamente, né? Mas o fato é que o carnaval ele se tornou um negócio milionário, né? Ele sempre foi, mas agora mais do que nunca, não? Os bloquinhos, inclusive, estão aí, não? Com grandes patrocínios, não? Isso vem causando alguns transtornos, especialmente para quem não gosta de carnaval, não? E as restrições de trânsito aí é o menor desses problemas, não? A gente tem tido aumento de violência nesse fim de semana mesmo aqui. Quem é de São Paulo, teve um bloco lá na Avenida Faria Lima, que é uma das regiões mais nobres da cidade, teve tiroteio no bloco, né? Mas também teve aquele problema, um problema recorrente do lixo, né? E até de algumas coisas assim, para lá de questionáveis, né? Principalmente aqui na Vila Madalena, que é uma zona boêmia de São Paulo, não, os moradores, não, reclamando, por exemplo, que suas casas são invadidas e transformadas em banheiro, né? O pessoal faz xixi no jardim da casa das pessoas, isso sem falar que também às vezes vira motel, né? Porque o pessoal transa, é um negócio meio louco também, né? Mas enfim, o fato é que isso está acontecendo, não? Dá para evitar isso, gente, né? Dá para evitar esse tipo de coisa? Quem é responsável por isso? Aliás, uma pergunta, já que os blocos eles estão recebendo esses aportes, esses incentivos de empresas, não? E estão ficando imensos e atraindo multidões, o que acaba de alguma maneira agravando esses problemas. Será que as marcas que patrocinam esses super blocos, de alguma maneira elas deveriam ser obrigadas ou pelo menos convidadas a ajudar na solução do problema? Né? O que vocês acham? Temos alguma coisa aí, Márcio? Pessoal, não precisam ser tímidos, tá? Vocês podem falar aqui, podem comentar. Mas, enfim, enquanto isso, a gente tem aqui já algumas pessoas compartilhando suas ideias a respeito do carnaval. A Adriana Chalela diz que detesta. E ela acha que sim, o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. A gente tem a Ana Muniz de novo, dizendo de que carnaval, quem entende é o Brasil, não Portugal, né? Mas fala que lá também eles comemoram.
Porque afinal de contas é ainda Semana Santa, né, se eu não me engano. Então... Bom, na verdade está vinculado à Semana Santa. Semana Santa tem aqui 40 dias, né? Sim, sim. É um vínculo aí, né? É uma festa pagã vinculada a uma festa cristã. Né? Bom, agora a gente tem aqui o Luiz Cerqueira, dizendo que ele é da Bahia e que é a terra do carnaval, né, tudo aquilo, como bem conhecida. Mas ele nunca participou. De fato, o ano só começa depois do carnaval. Principalmente as escolas e as faculdades, como ele está dizendo. É verdade. Então, o baiano não funheiro. Pois é. É verdade, a questão das escolas, nossa, eu me lembro de quando eu era universitário, não faz tanto tempo assim. Claro. Mas, nossa, era uma festa, e o carnaval ele marcava realmente o início do ano, só começava depois do carnaval, né? Que beleza, não? Bom, agora a gente tem de novo o Iron de Sá, Orsino, dizendo de que o Brasil ele precisa mudar mais a sua cultura, porque nós temos muitos gastos que são só com carnaval, né? Quando a gente poderia estar colocando isso em outros lugares que a gente precisa muito mais. Quando ele diz aqui, nossa cultura é considerável a festança e temos que mudar essa nossa ideia de ver as coisas. A gente tem que valorizar mais a educação, a segurança, a saúde. E, né, nos próprios blocos de carnaval dá pra ver isso, né? Como lixo nas ruas, o aumento da violência que aconteceu recentemente também. Isso realmente é uma crítica muito válida. Assim, eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, a gente está fazendo uma apologia ao fim do carnaval, evidentemente que não. E eu acho que é absolutamente legítimo e bem-vindo que as pessoas comemorem e se divirtam e extravasem, desde que esse negócio realmente não passe dos limites, né? Como diz o bom senso, o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? O pessoal aí que reclama que, por exemplo, os seus jardins viram banheiro e motel, isso é de lascar o coco, né? Sim. Mas eu acho que sim, a gente precisa prestar mais atenção às necessidades do Brasil, né? A gente tem aí como Iron, né? Foi o que falou. Sim. As questões como ligadas à educação e saúde, não? Mas eu entendo que uma coisa, na verdade, não exclui a outra, né? O carnaval é um traço absolutamente importante da nossa cultura, considerada a maior festa do mundo, popular do mundo, não? Mas, enfim, existem outras coisas, né? É interessante observar, né, que, como eu falei, isso virou um super negócio, não? Então, tem as marcas aí investindo no carnaval e tudo mais, né? Será que não daria para, enfim, as marcas investirem também em outras coisas, não? É que, claro, tudo é retorno, né? Elas não estão investindo lá só porque sim, elas estão investindo lá porque isso traz um retorno financeiro, né? Seria muito interessante, talvez na linha do que o Iron propôs, não? Que, enfim, as marcas vissem o mesmo valor e tivessem o mesmo retorno investindo em educação, por exemplo. Tanto que ele até completou agora, dizendo de que ele é a favor de que o carnaval se mantenha, mas sem a verba do governo. Ou seja, só na base das marcas. Considerando que já existe tanto aporte financeiro hoje das marcas, não é uma questão legítima, né? Realmente, poderia deixar isso daí por conta da iniciativa privada. Claro. Agora a gente tem aqui a Kátia Suniga dizendo: não sei se é só impressão minha, mas esse ano parece que as pessoas começaram antes do carnaval. Será que isso tem alguma coisa relacionada à crise sem fim que a gente está vivendo? Não sei, né? Já diziam os romanos que o povo, para ser feliz, ele precisa de pão e circo, né? A nossa crise insiste aí, né? A gente está em essa crise, bem dizer, há uns 6 anos já, não? Apesar de a economia dar leves sinais de retomada, a gente ainda está com um desemprego de 11% e 7% de desalentados, que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Enfim, redução do nível salarial da população média, não? E nessas horas o carnaval é uma maneira de, enfim, compensar um pouco dessas tristezas da vida, né? É uma boa pergunta, né, Kátia? Não sei se as pessoas começaram eu não sei se o carnaval começou mais cedo, se o pessoal está começando a comemorar mais cedo. Talvez não, mas certamente eu acho que as pessoas estão querendo muito um momento para comemorar, porque tá difícil o dia a dia, não? Tá difícil. A gente precisa de um tempo para respirar mesmo. Acho que às vezes nem isso a gente tem mais. Pois é. Mais algum aí? O Zé Nascimento gostou da sua expressão de lascar o coco. José Nascimento, pois é, né?
Pois é, tem pelas barbas do profeta, não? Isso aí o José Nascimento, grande colega, jornalista também, aí aposto que você tem um monte de outras expressões para contribuir, não? Lascar o coco é uma que eu gosto particularmente, assim como a porca torcer o rabo, né? Que ela tem torcido pra caramba ultimamente no Brasil, né? Mais algum ponto? Passamos para o próximo assunto. Podemos ir pro próximo já. Vamos para o próximo assunto, gente. Racismo no esporte, no futebol particularmente. Dessa vez em Portugal. Aliás, a Luana, né? Estamos falando de Portugal especificamente, né? Gente, por que o racismo continua acontecendo no esporte? É curioso, não? Mesmo em esportes com grande quantidade de atletas negros, como no caso do próprio futebol ou atletismo e tudo mais, né? No caso agora, né, o atacante francês de origem malinesa, o Moussa Marega, que é esse que está ao centro da imagem, né? Ele é artilheiro do Porto, lá de Portugal. Foi o artilheiro na última Champions League, né? Ele brilhou no jogo do seu time agora nesse domingo. Foi ele, inclusive, que marcou o gol sobre o triunfo, do triunfo sobre o Vitória de Guimarães, mantendo, aliás, a equipe dele a um ponto do líder Benfica na disputa pelo campeonato português. Até aí parece que tudo bem, não? Mas o que aconteceu? Assim que o Marega ele fez o gol, ele foi tirar satisfações com a torcida do Vitória, que, diga de passagem, foi o time dele onde ele jogou por 3 anos. E essa torcida estava fazendo provocações e cânticos racistas a ele, não, desde o começo do jogo. Então ele fez o gol e ele foi lá, bateu assim no braço, mostrando a cor da pele e o orgulho dele de ser negro. E o negócio ficou muito feio. As pessoas começaram a jogar, inclusive, objetos no campo, não? Ele até se protegeu lá com uma caixa, assim. Mas a situação ficou um negócio mais doido ainda, porque depois de tudo isso, o juiz aplicou um cartão amarelo para o Marega, dizendo que ele estava provocando a torcida, não? E ele ficou indignado, né? Como a gente vê aqui na foto, não? Ele não se conformava e ele tomou uma decisão inusitada de abandonar o campo. Ele não ia continuar o jogo, não. E nessa hora os colegas dele, do próprio time e até do time adversário do Vitória tentaram dissuadi-lo de fazer isso, de continuar em campo, porque o espetáculo tem que continuar, não. Esse episódio ele é muito inusitado, não? E ele traz alguns questionamentos muito interessantes, não? Por que os outros jogadores tentaram fazer com que ele continuasse em campo, não? Será que eles não deveriam de alguma maneira apoiar a decisão dele? E o juiz também, não? Será que o juiz não teria condições de alguma maneira proteger o jogador que estava sendo alvo dos insultos racistas da torcida adversária? E o próprio jogador, o Marega, ele agiu, na opinião de vocês, ele agiu corretamente, primeiro ao provocar mesmo a torcida e depois, principalmente, diante da situação insustentável que ficou, deixar o campo? O que vocês acham disso? Já temos alguma coisa aí, Marcos? Por enquanto nada, mas enquanto isso acho que eu vou falar um pouco sobre os meus próprios pensamentos em relação ao assunto. E eu acho que assim, a atuação dos jogadores sobre querer manter ele em campo, eu acho que é aberta a interpretação. Alguns podem dizer que eles estavam, sabe, não se importando assim, no mínimo para o que ele está passando e só, vamos continuar a jogar porque a gente tem que fazer o nosso trabalho, dane-se, assim, vamos jogar, tá nem aí. Ou eles também, assim, você pode dizer que eles estavam querendo que ele ficasse no campo para que ele, sabe, ele mesmo não ligasse para o que a torcida está falando. Ele continuasse no campo como numa posição de resistência, para que ele ficasse ali assim e resistisse com os próprios pés no chão. Não sei, acho que é uma interpretação. Teve um caso, acho que há uns 2 anos, com o Daniel Alves, não? Sim. Que ele também estava em campo e ele estava sofrendo também insultos, não? E teve um caso, um momento, inclusive, que ele ia cobrar um escanteio e jogar uma banana no campo. Sim, não? Porque ele supostamente era um macaco. Exatamente. Não? E aí ele fez uma coisa muito interessante, que ele pegou, antes de cobrar o escanteio, pegou a banana, comeu e cobrou o escanteio, inclusive, que aliás foi a assistência, serviu para o gol do time dele. Não? E na época isso gerou também uma grande comoção, né, internacional,
dizendo que as pessoas se posicionando, que teve até uma hashtag Somos Todos Macacos, não? Acho que sim. Uma hashtag Somos Todos Macacos, não? Foi um outro posicionamento lá, o Daniel Alves, ele resolveu continuar em campo e ainda fez uma crítica bem mordaz aí, né? Mas não dá para dizer que o Marega também foi errado, porque, gente, é muito difícil você estar lá dando um espetáculo, porque na verdade é isso que o jogo de futebol e sendo insultado o tempo inteiro, né? Pois é. Ó, aqui a gente tem o Davi Pereira de Souza no chat, dizendo que se o jogador ele tivesse sido apoiado pelos outros, certamente isso teria causado um impacto muito diferente no mundo do futebol, né? Porque também, como a gente está falando agora, não é a primeira vez que isso acontece. Ele continua e conclui dizendo que as mudanças do mundo começam quando uma pessoa toma uma atitude diferente, né? Ou seja, mesmo aquilo que você considera ser algo insignificante, mas você acha que vai fazer algum bem, faça, não hesite, só faça e isso pode resultar numa coisa boa. Às vezes o exemplo é o que faz toda a diferença, né? A gente precisa de alguém tomar uma iniciativa, às vezes até romper com o status quo disso daí, né? Para que, enfim, exista algum movimento. Esse caso do Marega, enfim, gerou uma grande discussão, estamos inclusive discutindo isso daqui agora, não? E essas discussões elas são bem-vindas até mesmo para conscientização, né? Dessa maneira, talvez, esse problema ele diminua com o tempo, né? Sim. Temos mais algum aí? A Adriana, ela concorda também com o Davi Pereira e aqui reafirma a ideia, a atitude contagia. E acho que é algo que as pessoas têm que entender mesmo, assim, as pessoas têm que têm que acreditar mais assim no próprio valor delas, assim, na capacidade delas de influência, assim, da capacidade de fazer o bem e fazer uma corrente e passar isso adiante. A gente precisa mais disso. E é interessante, isso é uma coisa bacana esse ponto aí que a Adriana traz, porque realmente o exemplo contagia e as pessoas que têm grande visibilidade, elas conseguem contagiar muito mais pessoas, né? A gente teve o caso do Oscar há 2 semanas, que o Joaquin Phoenix, quando ele ganhou o Oscar mais óbvio da noite, que seria o de melhor ator, né? E ele começou o discurso de agradecimento dizendo que um privilégio que ele e todo mundo que estava lá no Dolby Theater, na entrega do Oscar, tinha, que era usar a sua própria voz para dar voz a quem não tem. Então ele começou um discurso que, aliás, foi considerado o melhor discurso da noite, não com isso daí. Eu acho que as pessoas que têm posições de destaque nas suas diferentes atuações, sejam esportistas, sejam atores, sejam jornalistas, ou mesmo cada um de nós nas redes sociais, porque isso aqui é um palco incrível, nós podemos usar a nossa exposição para pelo menos provocar essas reflexões, né? Eu acho que não dá para deixar a coisa continuar do jeito que está, só porque sim, porque sempre foi assim. Sim. A gente tem o Iron de Sá, mais uma vez, dizendo de que é muito complexo esse tema de racismo, porque, como ele mesmo diz, desde que existem as cotas de negros e tudo isso, que é algo que ele é contra, ele é contra coisas como cotas, porque, segundo ele, as pessoas não devem ser avaliadas pela cor delas, ou qualquer coisa do tipo, mas pelo próprio conhecimento, né? Pelo seu potencial, pela sua habilidade. Então, e mesma coisa em casos assim, tipo, de opção sexual. Então, na opinião dele, assim, o que ele acha que o Marega devia ter feito é simplesmente ter continuado a jogar e dane-se. E quem insultou ele, os torcedores lá, seja lá quem for, devia sim pagar pelo que fez. Isso é um fato, né? A torcida não poderia fazer isso, né? Isso eu acho que ninguém questiona isso daí, né? Mas a torcida, né? Como não tem como... Até, enfim, a polícia está tentando identificar algumas pessoas que jogaram objetos e tal. Não tem como punir a torcida inteira. Então, nesses casos, o que acontece, inclusive, isso já aconteceu aqui no Brasil em mais de uma ocasião e por diferentes motivos, não só por questões raciais, mas também por questões raciais, o time da torcida ser punido. Que é uma maneira de, enfim, de tentar resolver esse problema, né? Já que a torcida supostamente, em tese, gosta do time, a partir do momento em que o time ele é punido por ações da torcida, a torcida supostamente não vai fazer mais isso, né? Sim.
Bom, a gente também tem aqui o José Nascimento, mais uma vez, Olá, Nascimento. dizendo de que o racismo, né, é um dos maiores problemas que tem, assim, tipo, na humanidade, principalmente aqui no Brasil. Então, por isso ele recomenda aqui um livro para todo mundo, Escravidão, de Laurentino Gomes. Ele vai na raiz da discriminação racial e chega até o extremo da escravidão. Na conta do Brasil, em que 5 milhões de negros foram caçados e arrastados da África para cá. Então, fica aí uma proposta de leitura interessante. Boa dica. Não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu ouvi muitas pessoas falando bem dele. Você, mais uma agora, Nascimento. Boa sugestão. Eu acho que para que a gente resolva o problema, né? Qualquer problema, nós precisamos, primeira coisa, né? Todos os psicólogos dizem isso, né? Então, se resolver qualquer problema, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que o problema existe. Sim. Então, a partir do momento que o problema existe, você precisa obter as informações necessárias para se apropriar dos meios para entender as razões e encontrar maneiras de resolver isso daí. Então, o conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? Boa dica aí, Nascimento, de leitura, Escravidão do Laurentino. Né? A Estela de Paula diz que é um absurdo, né? Que em pleno século XXI que ainda aconteça esse tipo de coisa. Quem de nós não tem sangue negro? Alguma coisa, né? Algum antepassado, qualquer tipo. Miscigenação acontece desde que o mundo é mundo. Mas em um país como o Brasil, né? Então. Enfim, aqui realmente nós somos uma raça absolutamente miscigenada, né? Muito difícil uma pessoa que não tenha nada misturado. Né? Pois é, e mesmo assim o Brasil é um dos países mais racistas que tem no mundo inteiro. Pois é, a gente tem essa falsa... Aliás, a gente tem alguns mitos aqui no Brasil, né? Que nós somos um povo super acolhedor, harmônico, nós não temos racismo. E, gente, vamos ser realistas, né? Isso daí é uma bobagem, né? Aliás, a gente vê ultimamente a intolerância que está se instaurando na nossa sociedade contra tudo e contra todos. Né? Se você não é igual a mim, se você não tem a mesma cor de pele, se você não tem a mesma religião, se você não vota no mesmo candidato, se você não tem o mesmo time de futebol, você merece morrer. Né? E em alguns casos isso está acontecendo, né? No caso particularmente do futebol, né? A gente tem casos aí já de muitos anos. Né? Sim, faz parte daquela trindade da discórdia, né? São os três assuntos que você nunca pode falar com ninguém. Pois é. Política, religião e o futebol. Pois é, né? Mas são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, ou seja, isso é uma visão, já é uma visão equivocada, não? A partir do momento que você não pode falar de alguma coisa que praticamente define a sua identidade, você tem um problema. Eu acho que as pessoas devem falar sobre o que define a sua identidade, mas elas precisam aprender a falar isso com respeito, com tolerância, não? Porque nós aprendemos e nós crescemos quando a gente é exposto às diferenças. Se a gente fica só em um cercadinho em que todo mundo pensa igual a gente, qualquer coisa que a gente fala, as pessoas aplaudem porque elas são iguais, a primeira coisa que morre aí é o senso crítico. Né? E a segunda coisa que morre é a tolerância a diferenças. Só que, má notícia, né? O mundo é absolutamente diverso. Não? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ser confrontado com as diferenças. E pra quem sofre de racismo, né, cara, isso é uma cicatriz pra vida inteira, como o José Nascimento acabou de falar aqui. Assim, é muito difícil dizer assim, que a gente vai acabar com o racismo, né, mas aqui como ele completa, a gente tem que ser capaz de dizer não e dar um basta pra isso. Exato. Muito bem colocado, né? A gente não vai acabar com o racismo, né? Infelizmente isso faz parte da nossa natureza humana, né? Alguma intolerância todo mundo tem, tá? Mas a gente precisa, pelo menos, aprender a conviver em harmonia com isso daí, né? A gente não pode matar, insultar quem pensa diferente, né? Exato. Se nós não fôssemos capazes inclusive, de conter esse ímpeto homicida que nós temos, nós nunca teríamos nos organizado em sociedades, né? As cidades jamais existiriam, a gente ia estar vivendo aí, sei lá, nas árvores ainda, né? Nós só conseguimos chegar a esse ponto que nós chegamos hoje porque em algum momento a gente conseguiu justamente aprender a conviver com essas diferenças, né? Sim. Infelizmente parece que as regras no estádio são diferentes do mundo exterior, né? Como o Davi falou, mas mesmo assim, essa é uma concepção equivocada, né? Algo que a gente tem que mas é o efeito manada, né? Sim, sim. Está todo mundo lá, essas pessoas que matam o torcedor do outro time ou insultam
a quem pensa diferente, talvez sozinhos eles nunca fizessem isso daí, mas você está lá no meio de uma galera, né, 500, 1000 pessoas falando e pensando e gritando e berrando como você se joga na barbárie, que aliás é exatamente isso, né? Quando a gente perde essa capacidade de tolerância, o que a gente faz é arrumar para a barbárie, é isso que a gente precisa combater, né? Olha, agora a gente também tem aqui a Maria Cristina da Silva, dizendo que ela já passou por várias situações desejáveis, porém em nenhuma ela escalou. E é isso mesmo, como ela termina aqui, quem cala consente. Precisamos fazer valer os nossos direitos. E é isso aí, esse é o espírito. Nós temos vários casos na história, não, inclusive na história recente nos Estados Unidos, não, da luta do movimento negro, não, ou mesmo no caso do apartheid na África do Sul, esses movimentos e os ganhos, que são ganhos sociais, né? Não são só os negros que ganham com isso, né? A sociedade inteira evolui dessa maneira. Não? Eles surgiram porque alguns indivíduos resolveram não se calar. Não? Então como a Adriana falou, eu acho, né, que o exemplo ele contagia, não? A gente precisa disso. Né? A atitude contagia. A atitude contagia, né? Vamos seguir adiante? Vamos, antes que a gente continue, eu só queria dar um salve aqui, porque a Adriana ela disse que ela foi influenciada pelo discurso do Joaquin Phoenix. Ela disse que sim, escutou ele, então por isso agora ela é vegetariana. É mesmo? Olha pois só. Muito bem. Aliás, o Joaquin Phoenix, pelo que consta, depois da cerimônia do Oscar, ele foi com a namorada em uma hamburgueria, mas cuidado, né? Ele foi comer hambúrguer vegetariano, né? Não estava louco, né? Não ia fazer essa contradição consigo mesmo, né? Que bonitinho. Gente, aliás, a gente está falando aqui de Joaquin Phoenix e de cinema, então vamos falar de, olha só, Sonic, né? Quem aqui jogou Sonic, né? O Sonic ele surgiu com o Mega Drive aqui no Brasil, lá o personagem ele foi criado em 1991, né? Ele é um porco-espinho hiperveloz azul, foi criado pela SEGA para fazer frente ao até então imbatível Mario Bros da Nintendo. E ele de fato se tornou um dos personagens mais tradicionais e mais queridos do videogame. E agora ele acabou de ganhar um filme no cinema, né? Estreou na semana passada. O que é interessante desse caso do Sonic, do filme do Sonic, né, é que ele traz alguns ensinamentos muito interessantes para as pessoas de negócio, para gestores, porque se vocês observarem aqui as imagens, não, o Sonic, quando saíram os primeiros trailers, o personagem tinha esse visual da esquerda. Pois é, ele foi muito criticado pelos fãs do personagem do videogame. Não? E aí os produtores, eles seguraram o filme, na verdade, eles refizeram todo o CGI, aí, a computação gráfica do personagem, que é um personagem evidentemente feito por computação gráfica, para que ele ficasse mais de acordo com o que os fãs gostavam. Não? E isso trouxe alguns efeitos bastante interessantes, alguns resultados muito interessantes para o filme como um negócio. Né? Todo filme é uma pequena indústria. Então, só alguns números aqui do fim de semana de estreia, que foi o fim de semana passado. Não? Ele já é o filme baseado em videogame com a melhor bilheteria da história nos Estados Unidos. No fim de semana ele faturou 57 milhões de dólares. Superou inclusive um outro filme recente de videogame, de um personagem muito querido, que foi o Detetive Pikachu, do ano passado, que faturou 54 milhões. No Brasil, a bilheteria do fim de semana de estreia foi de 11,6 milhões de reais. Né? Aliás, o Matheus ele assistiu o filme. Você não quer falar um pouco pra gente do filme, Márcio? Claro que não. Nossa, realmente, Detetive Pikachu saiu ano passado. Parece que eu vi ontem esse filme, pra falar a verdade. Mas... Então, é um filme muito legal, assim. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Eu fui assistir junto com os amigos, por causa do aniversário de um deles. Foi uma boa experiência, assim. Eu achei que o filme teve uma boa atuação, assim. Os atores decidiram o melhor deles. Principalmente o Jim Carrey, como o Dr. Robotnik. Jim Carrey, não, exatamente. Sim, ele faz parte, pelo que você contou, ele foi muito bem, né? Foi excelente, assim. Porque ele é um ator extremamente caricato e o Robotnik é um personagem também mega caricato por natureza, e a forma como eles colocam ele no filme claro, não é igual à forma como ele é nos jogos, mas é de uma forma muito divertida também, e que, sabe,
dentro desse contexto, assim, de, Porco-Espinho luta contra o cientista do mal, dá pra você acreditar. Nesse caso, ele é um agente dos Estados Unidos, tipo, super top Black Ops. E, sabe, ok. E o que importa é que ele tem uma boa atuação, ele é divertido. O Sonic ficou muito dentro do personagem dele também. Ele é ultra irritante e hiperativo, mas ele também tem essa característica de ser um bom amigo. E é muito interessante que o filme trabalha com um tema de solidão. Porque o Sonic, ele vive escondido no nosso mundo. Muito legal isso, não? Uhum. É um personagem super querido e, enfim, e ele, no caso aí, ele trata a questão da solidão. Sim. Então, o filme tem uma mensagem muito bonita mesmo de amizade e realmente, assim, conquistar aquilo que você quer, os seus sonhos com a ajuda dos outros. É um filme que trabalha muito com temas de pertencimento. Que, ok, não é nada muito original, assim, mas, claro, é bem bonitinho. No momento que a gente vive, ele é bem-vindo, né? Mas eu queria perguntar pra vocês, pessoal, e voltando à questão do que o filme pode nos ensinar do ponto de vista de negócios, não? Eu queria ouvir de vocês. Bom, primeiro eu queria saber se vocês gostam do Sonic, se vocês jogavam Sonic, mas eu queria saber também, vocês estariam dispostos a fazer o que os produtores do filme fizeram, que foi postergar o lançamento de filme praticamente em um ano, para atender as expectativas e reclamações do público, não? Antes mesmo do produto ser lançado, não? Isso custa dinheiro, né? Isso demorou tempo. Vocês topariam fazer esse negócio? Pessoal, de novo, não precisam ser tímidos, assim, se vocês jogaram um Sonic original, antigão, lá em 1990, 91, pode falar, até porque eu acho que eu sou o único zoomer aqui no chat, né, então ninguém vai falar que vocês são velhos, baby boomers, nada do tipo, assim, pode falar. Eu joguei Sonic, gente, aliás, era extremamente divertido, né, aliás, eu acho que, de certa forma, ele era até mais divertido que o Mario Bros, porque eu também gosto muito de Mario Bros, né, era uma briga boa lá na época da faculdade lá, né. E aliás a SEGA ela acabou depois de alguns anos, não fabrica mais os consoles não, mas o Sonic ele ficou tão popular que o personagem ele sobreviveu, não existe mais o console de videogames da SEGA, mas hoje você tem o Sonic até para Nintendo, aliás a SEGA e a Nintendo são super amigas, né? Sim, pois é. Os negócios hoje, né? Tipo, de tempos em tempos eles lançam tipo um Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, né? Então... toda Olimpíada sai isso, né? Aliás, esse ano vai ser muito curioso porque a Olimpíada vai ser na casa do Mario Bros, né? Em Tóquio, né? Então, que é a casa do Sonic também, né? Bom, evidentemente também é a casa do Sonic, né? É que quando na Olimpíada do Rio de Janeiro, no encerramento, não sei se vocês se lembram aqui, não, pra você como que realmente videogame é alguma coisa que é absolutamente ligada à cultura moderna, não? No encerramento dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, o Mario Bros apareceu, né? Verdade. Lembra disso daí? O Mario Bros apareceu justamente na hora que foi anunciado os jogos de Tóquio, né, e apareceu o clipe lá tal, né, e o Mario Bros ele tá assim como James Bond apareceu na Olimpíada de Londres, né, na Olimpíada de Tóquio apareceu o Mario Bros. Vai que agora na abertura aparece o Mario Bros e o Sonic, não? Assim, tem rumores de que a Nintendo vai ter uma mão na construção assim do show de abertura, então quem sabe, né? Bom, em relação ao filme, a Adriana ela acha que diz que ele é incrível, aqui acho que ela se refere ao Jim Carrey. Diz que é um ator muito versátil, eu concordo, eu adoro o cara, assim, eu acho super engraçado. Tem gente que acha ele irritante, mas acho que pelos mesmos motivos eu gosto dele tanto. Talvez ele seja tão bom por ser tão irritante, né? Pode ser. Porque os personagens dele são personagens supostamente irritantes. Ela também diz que jogou o Sonic, sim. Jogou o original e disse que ela era ruim. Temos mais algum aí já? Ainda não, mas olha só, parece que gastaram um dinheiro bom mesmo com esse filme. A Adriana também falou isso. Né, pra mudar o CGI, imagino, tipo, deve ter sido uma nota preta, né? Eles refizeram todas as cenas do protagonista, só. Né? Não só, a questão da modelagem em si, isso é o menor dos problemas, que uma vez que você cria um modelo computacional, não, o software acaba fazendo o resto, você tem basicamente o tempo de renderização depois, né? Mas é muito emblemático essa questão de como decidiram. Gente, não é pouco dinheiro fazer um filme desse daí, não. E as expectativas de lucro, eles existem, como eu falei. Todo filme é uma pequena indústria, não? E ele precisa dar retorno. Os caras, eles seguraram, bem dizer, um ano o filme, porque as pessoas estavam reclamando do personagem. Tinha umas pernas super peludas, os negócios... Não, a cara dele. A cara dele. A gente pode ver a foto de novo? Vamos ver aqui. Olha só, né? Parecia um bicho de pelúcia aí, não sei que...
Nossa, quem compraria um bicho pelúcia desses? Um bicho pelúcia bem feio, diga de passagem. Não? Mas o fato é que ele mudou muito, né? Da esquerda, que era a proposta original, e da direita, que é o que acabou saindo. Aí, o tamanho dos olhos, não. Ficou, na realidade, ele ficou muito mais parecido com um personagem original. As pessoas queriam. O que as pessoas queriam é que o personagem que elas foram ver no cinema fosse o personagem que elas, enfim, se encantaram quando elas eram crianças, né? Aliás, você mesmo disse que tem um monte de fanservices aí Isso é verdade. No filme, né? Que são coisas que remetem ao jogo, que eles estão lá justamente para agradar quem já é o fã, né? E é legal isso daí, observar como que os produtores tiveram esse cuidado, não, mesmo correndo o risco de ter prejuízos, não, mas no final das contas isso acabou se demonstrando uma decisão acertada, porque veja os números ainda que são ótimos, não? Sim. A gente tem aqui o Joaquim Desidério, parece que ele tá... meu cara, Joaquim. Parece que ele tá parabenizando o filme, já que fala que é muito boa a apresentação do projeto, é favorável e tudo pelo bem da arte e da cultura. Então, acho que também aqui ele concorda, assim, foi a decisão certa mesmo. Acho que assim, foi bem acertado, e muitas vezes eu acho que realmente até no mercado do cinema, assim, principalmente quando tem essas adaptações, não só de jogos, né, mas qualquer coisa, assim, como livros também, o pessoal como Harry Potter, assim, eles reclamam muito, assim, tipo, quando tem essas adaptações. Que deixam, tem uma gritaria, né? Sim, que o pessoal deixa muita coisa de fora. Não é igual, mudou. Bom, é uma adaptação, né, gente? Você pega um livro, principalmente adaptações de livros, não? Que são coisas que tem muita informação, colocar aquele dentro de 2 horas, 3 horas que seja, é complicado, não? Mas é uma coisa interessante isso daí, você vê que no final das contas, não, o poder do cinema é tão grande que a versão que acaba predominando depois acaba sendo a versão do cinema, né? Os próprios quadrinhos da Marvel aí que arrastam hordas de fãs para o cinema, e às vezes o cinema modifica personagens e o que fica valendo é a versão do cinema depois, né? Sim, pega a Arlequina, por exemplo, do Esquadrão Suicida. Aquele filme foi, ok, minha opinião, mas acho que a maioria concorda, péssimo, né? Era muito ruim, mas a Arlequina apareceu, ela era tipo o grande uau do filme, ela né? Puxa o filme, né? Ela carrega o filme nas costas. Não, e depois disso, né, ela tá em todo lugar, agora a Arlequina tá em todo lugar. Ela teve a Rapina, ela tem uma série animada naquele serviço de streaming da DC, ela aparece muito mais agora em jogos também, os fãs fazem mais cosplay dela. Realmente, sim, dá pra ver o poder desse tipo de coisa. É verdade, né? Aliás, é um personagem super importante pra Margot Robbins, que é a atriz que faz. Sim. Né? Muito bem. Passamos pro nosso último assunto? Sim. Temos mais alguém aí? Não? Não, pode ir. Então, gente, já que a gente tá falando de cinema, né? Ontem morreu o Zé do Caixão, né? O José Mojica Marins, cineasta e ator brasileiro, né? Criador do personagem Zé do Caixão, morreu nessa quarta. Aliás, nós ficamos sabendo momentos antes nós íamos fazer essa live ontem, né? Teve um bug aí que não conseguimos. Na hora que ia começar a live a gente ficou sabendo da morte, não? E o Mojica, né? Ele morreu de broncopneumonia, né? Ele tinha 83 anos e é considerado o maior expoente dos filmes de terror no Brasil, né? E apesar que ele também trabalhou com TV e com teatro, mas certamente o papel dele no cinema foi super importante, não? Foram mais de 40 filmes, não? Inclusive chegou a fazer sucesso internacional com legenda em inglês, né? Inclusive nos Estados Unidos ele é cultuado como Coffin Joe, né? E tinha essa questão das unhas também, que era muito... Ele não cortava as unhas, né? Em alguns momentos as unhas dele chegavam a ter 30 centímetros, não? Então a gente queria fazer aqui mais uma homenagem ao Mojica, não? O Zé do Caixão, que foi super importante aí para o cinema brasileiro, não? Dentro do estilo dele, que algumas pessoas podem até não gostar. Eu queria saber, vocês gostavam do estilo Zé do Caixão? Vocês assistiam os filmes do Mojica, não? Gostando ou não, né? O cara, ele realmente foi um ícone e puxou essa questão do terror no cinema brasileiro, que praticamente é um gênero muito pouco aproveitado aqui no Brasil, né? Temos algo aí, Mátio? O pessoal já falou alguma coisa aí? Por enquanto, ainda não. Não? Olha, eu tenho que admitir, eu nunca vi um filme do Zé do Caixão, assim, eu nunca assisti mesmo. Assim, eu não sou um grande fã de terror, pra falar a verdade, ou horror, mas... bom, ele é um ícone, né, então...
acho que sim, eu deveria dar uma chance. É curioso que o Zé do Caixão não é um terror qualquer, não, é um terror trash, mesmo porque as produções eram de baixíssimo orçamento. Não? No começo da carreira, inclusive, não, era um negócio quase mambembe. Não? As pessoas, os técnicos, os atores, eles pagavam para participar do filme. Era quase e o Mojica ele dava cursos, né, de interpretação para vocês verem o nível da coisa, mas dessa maneira ele fez, conquistou o seu espaço, não, e se transformou em um personagem importantíssimo, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Mojica em 2 ocasiões na época que eu trabalhava no Universo Online ainda, nos anos 90, não, porque vinha lá as celebridades para participar dos bate-papos com celebridades. Eu tinha a oportunidade de conhecer. Ele foi o Mojica vestido. Uma vez ele foi vestido de Zé do Caixão, com suas caixonetes, acredite se quiser, que eram umas moças lá de maiô que o acompanhavam. Né? E outra vez ele foi só de Mojica, não, ou seja, ele não estava caracterizado como Zé do Caixão. Né? E foi uma grande figura aí. Né? E era um trash, né? Os roteiros, não, mais do que terror, era um terror trash. Não? E infelizmente ele nos deixou ontem, né? Sim. Temos algo aí? O Zé do Nascimento colocou. Nascimento. Deus o tenha, né? Que Deus o tenha, né? A Adriana coloca uma observação aqui, que aí eu não sei qual que é a sua opinião nisso, eu também não sou um grande conhecedor do Zé do Caixão, mas ela disse que lá fora ele era mais respeitado. O Zé do Caixão, ele tem fãs clubes internacionais, né? Nos Estados Unidos, assim, o Coffin Joe, o pessoal, porque justamente não é um terror, não dá pra comparar um filme do Zé do Caixão com, sei lá, Sexta-feira 13, né, ou A Hora do Pesadelo. Se bem que esses são trash também, né? Mas o Zé do Caixão é um trash, assim, a um nível, ele é trash profissional, entendeu? Eram umas coisas curiosas, não? Cenas do tipo colocar queijo derretido numa mulher que é a vítima lá do personagem para que os ratos venham comer depois, não? As coisas assim. Chegava a ser caricato, não? Mas então ele criou praticamente uma subcategoria dentro do de terror. E como a Adriana colocou aí, é verdade, né? O Zé do Caixão ele é respeitado, ele tinha fãs clubes grandes no exterior, né? O Coffin Joe no caso. Sim, foi um mestre mesmo, pelo visto. A Adriana colocou isso também. Foi um mestre. Muito bem, pessoal. Então é isso, vamos encerrar essa 8ª edição do Jornal da Live. Eu queria agradecer a participação de todos aqui. Lembrando que o Jornal da Live ele só existe com a participação de vocês. Não, a proposta aqui não é só ficar dando notícias, isso não é um telejornal convencional. A gente quer justamente construir com vocês essa linguagem nova do jornalismo. Tivemos aí contribuições excelentes hoje, como aliás em todas as 7 edições anteriores. Lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, estaremos de volta com a 9ª edição. A própria pauta, os assuntos do telejornal são sugeridos pelo público, vocês podem deixar aqui nos comentários também sugestões de assuntos que vocês gostariam de debater na semana que vem. Queria agradecer a participação de todos e queria agradecer também a participação do Matheus, que sempre nos ajuda muito abrilhantando aí com seus comentários dos assuntos e também gerenciando a conversa de todos aqui no bate-papo. Obrigado, Mate. Claro, sempre. Pessoal, então é isso. É um prazer, tá? Até a próxima semana. Um fraternal abraço. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.